Dizem que os dados são o novo petróleo, mas as informações e insights que esses dados geram são os que tornam eles verdadeiramente valiosos. Por isso, a análise de dados é uma das melhores coisas que você pode fazer se você deseja ter uma carreira de sucesso. Segundo dados do Glassdoor, em março de 2024, o salário médio de um analista de dados ultrapassa os R$10.000. Mas você sabe exatamente o que faz um analista de dados? Basicamente, ele atende à demanda de boa parte das empresas que precisam extrair informações valiosas de grande quantidade de dados para tomar decisões melhores, resultando em melhores produtos, aumento do número de vendas, maior eficiência operacional e, consequentemente, maiores lucros para as empresas. É claro que, como qualquer outra profissão, a análise de dados tem os seus desafios, mas se você seguir o que eu vou te passar de maneira correta, você pode definitivamente se tornar um analista de dados por conta própria. Então, nesse vídeo, vou focar na aprendizagem autodidata e te mostrar o que você precisa aprender para se tornar um analista de dados de sucesso. Passo 1. Adote uma mentalidade analítica. O primeiro passo não é técnico, e sim comportamental. O que eu quero dizer com isso é que em cada situação, incômodo ou problema que você enfrentar na sua vida, existe uma decisão ótima a ser tomada. Você só precisa encontrá-la, seja em 1 minuto, em 1 hora. Se você conseguir ver os dados à sua frente, você poderá tomar a melhor decisão com base nesses dados. E muitas pessoas me perguntam: Rodolfo, então eu tenho que ter um pensamento analítico? Significa que eu tenho que ser bom em matemática? Não, de forma alguma. Se você é bom em matemática, provavelmente você já é analítico. Mas se você for analítico, não precisa necessariamente ser bom em matemática. Ser analítico simplesmente significa aplicar raciocínio lógico para descobrir mais sobre algo. Significa fazer as perguntas certas e decompor um problema até a sua essência. Eu vou te dar um exemplo prático do que é ser analítico no mundo real. Sempre que eu preciso fazer uma grande compra, como uma TV, uma máquina de lavar ou um carro, eu sempre comparo muitos modelos diferentes, os contras e os prós de cada um deles, as qualidades, funcionalidades e os preços, para que eu possa eventualmente escolher o melhor custo-benefício. Isso é ser analítico. Passo 2. Domine o Excel. Excel é o arroz com feijão que você precisa saber. Ele é usado por praticamente todas as empresas e dominá-lo ajudará você a limpar e manipular os dados e analisar com mais facilidade. Com o Excel, você pode criar fórmulas, funções e realizar cálculos, criar tabelas dinâmicas e gráficos para visualizar seus dados. Além disso, usar ferramentas de análise para realizar previsões e identificar padrões. Existe muito conteúdo disponível para ajudá-lo a aprender Excel, como o canal da Hashtag Treinamentos, por exemplo. Além disso, os cursos a seguir podem orientá-lo sobre como aproveitar o máximo do Excel. Cursos esses como Introdução à Análise de Dados usando Excel pela própria Coursera, Análise de dados com Python para Excel. Além disso, habilidades em Excel e especialização para negócio. Lembre-se bem de que o Excel é apenas mais uma das ferramentas do seu kit de análise de dados, mas ele ainda é um dos principais e você usará ele quase que diariamente. Agora vamos passar para a próxima habilidade. Passo 3. Aprenda uma ferramenta de visualização de dados. Como analista de dados, é essencial ser capaz de comunicar suas descobertas de maneira clara e concisa. Uma maneira de fazer isso é por meio de uma ferramenta de visualização de dados, como o Power BI e o Tableau. Elas vão te ajudar a criar tabelas, gráficos e painéis interativos que facilitam a compreensão das suas descobertas por outras pessoas. Essas ferramentas, elas permitem que você transforme seus dados em visualizações fáceis de entender que podem ser compartilhadas com as partes interessadas. Mas se eu pudesse te dar uma dica sobre qual você deveria escolher, eu apostaria fácil, tudo no Power BI. Ele é simples de aprender, tem fácil integração com outros produtos Microsoft e isso por si só já é uma grande vantagem, já que a maioria das empresas no Brasil usam Microsoft Office. Existem muitos cursos e tutoriais online disponíveis para ajudá-lo a aprender a ferramenta, como o próprio treinamento oficial da Microsoft. Ao dominar, você será capaz de criar visualizações interativas e envolventes, que o ajudarão a compreender melhor seus dados e comunicar suas descobertas a outras pessoas, tornando um ativo inestimável para qualquer empresa que valoriza dados. Passo 4. Aprenda SQL. SQL é uma ferramenta essencial, já que é uma das principais responsabilidades do analista de dados extrair dados dos bancos de dados. E SQL é uma linguagem usada para fazer isso. O SQL é mais do que apenas executar consultas básicas como select, from e where. Ele é uma linguagem complexa que permite manipular e transformar os dados de inúmeras maneiras. Com isso, você pode unir tabelas de formatos variados, filtrar e agregar dados, criar novas tabelas de visualizações, otimizando o desempenho das suas consultas. Ao dominar o SQL, você será capaz de extrair insights valiosos de bancos de dados e manipular esses dados de maneira a fornecer insights significativos. Felizmente, existem muitos recursos disponíveis para ajudá-lo a aprender de graça. Alguns ótimos lugares para começar são o W3 School, o SQL Bolt, o Microsoft Power Tools e também alguns jogos em SQL, como SQL Island
e o SQL Murder. Além disso, existem muitos cursos disponíveis que abordam o SQL com muita profundidade. Na minha opinião, o melhor do mercado é SQL e banco de dados para profissionais da área de dados da Alura. Passo 5. Aprenda Python. Eu sei que há muitas especulações se o analista de dados precisa ou não aprender Python. Alguns dizem que sim, alguns outros dizem que não. Para mim, depende de para qual empresa você vai trabalhar ou pretende trabalhar. Mas é bom ter uma vantagem aprendendo o básico de Python, pois é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo da análise de dados, não visando desenvolver aplicações, em si dominando as ferramentas e as principais bibliotecas. O Python possui uma vasta gama de bibliotecas e ferramentas que podem facilitar a análise de dados. Entre elas, Pandas para manipulação e análise, NumPy para computação científica e Matplotlib para visualização de dados. O Python também tem a capacidade de automatizar tarefas, tornando a análise de dados mais eficiente e eficaz, sendo um grande diferencial na sua carreira como analista de dados. Isso não apenas te permitirá que você trabalhe com bibliotecas poderosas, mas também abrirá muitas oportunidades para você trabalhar com conjuntos de dados cada vez maiores e análises mais complexas. Aprenda Python em canais como Free Code Camp, Codebases, Programming with Mosh e a Microsoft Learn, que é da própria Microsoft. Passo 6. LinkedIn. O sucesso de um analista de dados depende de usar o LinkedIn de duas maneiras. O primeiro é para se posicionar, já que se posicionar no LinkedIn é essencial de qualquer profissão, não somente análise de dados. Todas as grandes empresas, grandes CEOs e grandes salários estão no LinkedIn. Então, negligenciar um bom posicionamento nessa rede é um erro que pode te custar muito caro. Tenha em mente uma coisa: ter uma boa foto de perfil, manter seu campo de cargo e contato atualizados, ter um bom portfólio à disposição e ser um usuário ativo que publica conteúdos relevantes e é participativo em comunidades é o básico para você encontrar boas oportunidades de emprego. Outra forma de usar o LinkedIn e que quase ninguém fala é para pesquisar perfis de analistas de dados que trabalham em grandes empresas, focando em sua experiência, cursos, realizações, certificações, ferramentas dominadas e como ele se posiciona na própria plataforma. Você pode criar um conjunto de dados com essas informações para identificar padrões e requisitos em comum. Depois, analisar descrições de vagas para analistas de dados nessas grandes empresas para identificar competências-chave e assim desenhar um melhor plano de aprendizado e execução com base nessas descobertas, dando prioridade às ferramentas mais mencionadas. Tornar-se um analista de dados exige muita dedicação e trabalho árduo e paixão. Seguir as etapas descritas no vídeo o ajudará a atingir todas as habilidades e o conhecimento necessário para se tornar um analista de dados de sucesso. Lembre-se de ser curioso, nunca parar de aprender e estar sempre disposto a se adaptar às novas tecnologias e metodologias. Com determinação e persuasão, você pode atingir o seu objetivo de se tornar um analista de dados proficiente e desbloquear um mundo de oportunidades de carreiras interessantes. Me siga e até o próximo vídeo.